Abra comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, capítulo 1, a partir do versículo 8. E nós vamos fazer uma leitura um tanto quanto extensa até o verso 32, explorando ao máximo esse primeiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Uma carta cuja data é desconhecida, nós não temos elementos históricos para definir com precisão a data em que a carta aos Romanos foi escrita. A única informação é que é encontrada na própria carta, lá no capítulo 15, versículo 25, quando nós entendemos pelo texto bíblico que Paulo a escreveu quando estava de partida para Jerusalém a serviço dos santos, muito próximo da sua segunda viagem à Grécia. Portanto, nós definimos mais ou menos a data em que esta carta foi escrita, balizando-a através destes acontecimentos históricos. Provavelmente a mensagem de Jesus Cristo chegou até Roma por alguns judeus que se converteram naquele glorioso dia de Pentecostes, quando mais de 3.000 pessoas abraçaram a fé, naquele sermão do apóstolo Pedro, que eu tive a curiosidade de ler pausadamente e medir no relógio, cronometrar o sermão dele, durou 3 minutos, portanto, cada minuto pregado gerou 1.000 almas para o reino de Deus. Eu pedi a Deus muito essa graça, ó Deus, dá-me a graça para que cada minuto que eu pregue leve 1.000 pessoas ao reino de Deus, mas aquele foi uma ocasião muito especial. Então, a carta aos Romanos, ela tem estes detalhes que eu acho que são muito importantes de nós colocarmos para os irmãos perceberem a data em que ela foi escrita, mais ou menos em que altura histórica esse texto foi composto. Vamos ler o texto. Capítulo 1, a partir do versículo 8, diz: primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto
tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Oremos pedindo sua graça para o sermão desta noite. Pai, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, nosso Rei e Redentor, nós clamamos por uma medida especial da sua graça, sabendo, ó Deus e Pai, que a pregação é um ato louco, mas aprove ao Senhor salvar os que creem pela loucura da pregação. Ó Deus, concede-nos então que sejamos sábios, ó Pai Celestial, na exposição da sua palavra, não dando vazão, Senhor meu Deus, a qualquer gênero de atributo humano, ó Deus, mas confiando inteiramente na graça, no poder, na unção e na convicção que o Espírito Santo gera a partir da apresentação de sua palavra. Pai de amor e de misericórdia, abençoa do menor ao maior, do mais jovem ao mais idoso. Ó Deus, e que toda a igreja nesta quadra de aniversário, Senhor meu Deus, seja edificada por sua santa palavra, em o nome de Jesus Cristo, seu único Filho. Amém. Amém. Mesmo para um leitor desavisado da carta aos Romanos, se percebe desde as primeiras linhas de que ela fora escrita para manifestar aos romanos, aos gentios, a glória do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e sua suficiência. A fé em Cristo não é, meus irmãos, uma coisa complicada. Paulo chama a fé em Cristo de uma ação movida por simplicidade. E fica, inclusive, chamando a atenção de alguns cristãos que se demovem tão rapidamente da simplicidade para a complicação. Bem, ele faz lembrança, meus irmãos, aos crentes em Roma, trazendo-lhes à memória que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e nada mais. Nada além, nem a quem, nada exceto o Evangelho. O Evangelho, pois, é o poder de Deus, mas a se julgar pelas constantes advertências que nós encontramos nas Escrituras, a termos cuidado com falsos profetas, falsos mestres e suas heresias destruidoras, porque há um farto material bíblico chamando a nossa atenção e alertando-nos
para que nós não cedamos em momento algum e não ouçamos em instante algum qualquer gênero de pregação que saia, que se desvie dessa linha fundamental para a salvação de todo homem, que é o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele escreve sua carta aos Colossenses, ele chama a atenção e faz menção das heresias que eram ensinadas naquela região. Uma espécie de mistura filosófica com misticismo oriental, muito parecido com o gnosticismo, acrescido, meus irmãos, de culto aos anjos, legalismo judaizante. Havia uma série de ameaças heréticas à igreja em Colossos, especialmente aquelas que ameaçavam o pilar central da fé cristã, que é a fé na união hipostática de Cristo, 100% Deus, 100% homem, ao ponto do apóstolo São João dizer que o espírito que não confessa que Jesus veio em carne, esse espírito não é dele. Portanto, haviam muitas ameaças contra a fé em Cristo, contra o estabelecimento da igreja. Em Éfeso e na Galácia era o desprezo à salvação pela graça, era o desprezo à graça de Deus, era aquele ato de aferrar-se à lei mosaica, a tentativa de misturar o vinho novo num odre velho, de colocar vinho novo num antigo receptáculo. Meus irmãos, e com isso, ele, Paulo, também foi um defensor da fé, daqueles dias, dessa fé tão jovem, da fé que tinha nascido há tão pouco tempo. Aos Gálatas, ele chamou-lhes atenção, dizendo: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a tão rapidamente deixar o evangelho de Jesus para apegar-se a um outro evangelho? Paulo chamou isso de uma fascinação, esse desejo de aproximar-se de seitas, de discursos heréticos, de posturas heréticas. Aos Romanos, a carta que nos interessa nessa noite, perante os quais Paulo desejou manifestar a glória do Evangelho, além de tratar no capítulo 9 de que a salvação é um ato soberano de Deus, é Deus quem salva, porque é Ele quem cria, e o Criador tem toda e qualquer autoridade sobre a vida humana. No capítulo 5 da sua carta aos Romanos, ele fala da justificação pela fé. Nós não somos justificados por obras da lei, por religiosidade, por práticas religiosas, mas pela fé. E faz menção aqui do texto que nós lemos, de um problema muito comum, muito mais comum do que nós imaginamos, chamado de idolatria. E os sinais evidentes da idolatria e da prática idólatra numa sociedade. Paulo chama a nossa atenção para a licenciosidade com que uma sociedade vive nesse vazio moral expresso pela defesa e pela prática de um padrão sexual condenável, onde mulheres se inflamam com outras mulheres e homens com outros homens, mostrando que isto é um sinal evidente de um desprezo ao Evangelho, exatamente como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas ele inicia, quando nós começamos a leitura a partir do versículo 8, dizendo que tinha um carinho muito grande por aquela igreja e que orava por ela, fazendo menção dela em suas orações, porque uma igreja que vive numa sociedade tão desviada, tão decaída moralmente, sexualmente, precisa de oração. Nós talvez não entendamos muito bem o que vem acontecendo na sociedade brasileira, nós não entendamos muito bem a agressividade desse movimento homossexual na nossa sociedade, mas isso é fruto da escolha idólatra, do andar na contramão da revelação moral divina, que é claramente exposta em sua palavra. O que acontece, pastor? O que acontece são homens inflamando com homens, mulheres com mulheres, a quebra da aliança matrimonial, o adultério ameaçando a união matrimonial entre casais casados, crianças crescendo em lares sem pai, sem mãe,
Fruto do quê? Fruto dessa licenciosidade, desse vazio moral que Paulo aponta na carta aos Romanos como sendo consequência das escolhas espirituais deles. Porque eles não reparam a sua volta, não reparam de que Deus revelou-se através da criação e todos os atributos divinos estão claramente expostos através de tudo que foi criado. Mas Paulo faz mais uma vez menção a nós, a todos nós, de que devemos orar pela igreja. Eu não sei se você, sua igreja está fazendo 54 anos, se você ora para que a sua igreja consiga se manter fiel nessa sociedade decaída. Eu não sei se você ora para que os crentes sejam, de fato, meus irmãos, sustentados no meio dessa sociedade em que nós vivemos, desse estado de vazio moral em que nós vivemos no nosso país, onde esse movimento LGBTS luta de forma tão atroz, e tantos jovens, tantas meninas, tantos rapazes, tantas crianças, vêm sendo, meus irmãos, ameaçados por esse movimento. O que pode salvar essa geração? Que tipo de igreja vai dar resposta a essa sociedade decaída de tal forma que vem abraçando a idolatria? Porque se em alguma medida nós podemos sofrer algumas baixas entre nós, meus amados, eu quero dizer que a religião está em alta. Pode não estar em alta a fé evangélica, que tanto tem sido criticado em virtude dos seus posicionamentos morais, mas a religião está em alta, e muitas religiões vêm sendo abraçadas, e como consequência disso, diz a Bíblia que Deus entregou essa sociedade, essa humanidade aos seus próprios prazeres e desejos. Tal foi o ato de desprezo ao Criador que Deus praticamente abandonou. E Paulo dizia: eu oro, eu faço menção de vós nas minhas orações permanentemente. Permanentemente eu oro por vocês, porque uma igreja no meio de uma sociedade decadente precisa de oração. Deixe-me lhes fazer uma outra pergunta também em tempo. Como vocês reagem ao culto de oração da sua igreja? Como vocês reagem ao encontro de oração dos filhos de Deus quando vocês vêm juntos e reúnem-se em comunidade para orar pela igreja? Eu não sei se já aconteceu, mas se não aconteceu, é apenas uma questão de tempo que aconteça, que algum jovem da igreja seja ameaçado por essa tentação em forma de desejo homossexual. Paulo está dizendo que tudo isso é resultado do desprezo ao Evangelho. Nunca foi tão importante que uma igreja olhe para o Evangelho e pregue e faça uma declaração contínua, semanalmente, de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho nos basta, o Evangelho nos é suficiente, o Evangelho é suficiente para cada um de nós, para mim, para você, para a minha congregação, para a sua congregação. E Paulo disse que para uma igreja poder sobreviver dignamente numa sociedade moralmente decadente, ela precisa entender que a graça lhe basta. Ela não precisa de culto aos anjos, ela não precisa enamorar-se por novas teologias, ela não precisa aprender a fazer determinações, ela não precisa, meus irmãos, daquela palavra da fé ou da teologia do Kenneth Hagin, não é? Onde inúmeras igrejas neopentecostais ensinam permanentemente. Ela não precisa do culto aos anjos, que era tão enaltecido lá em Colossos. Ela não precisa de novos deuses, de novos ídolos, de novas experiências. Nós só precisamos da graça de Deus revelada no Evangelho. O apóstolo Paulo disse que a graça de Deus revelada no Evangelho é algo poderosíssimo, especialmente para manter uma igreja de pé numa sociedade decadente como a nossa, como aquela de Roma. Mesmo uma igreja digna de tais elogios, onde Paulo diz que a sua fé, é o que diz aqui na Bíblia Sagrada,
primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Que igreja especial, né? Uma igreja que era conhecida pela sua fé em todo o mundo, mas essa igreja precisava de oração. Até as boas igrejas precisam orar, até as boas igrejas precisam de oração, e o principal intercessor desta igreja era alguém que nunca havia visto o rosto de qualquer irmão dessa congregação. Paulo só foi parar em Roma preso. Todos os desejos de visitar esta igreja não se consolidaram. E é aqui que eu vejo uma coisa tão bonita, é de irmãos de outras congregações, de outras comunidades, às vezes de comunidades que você nem conhece, mas ora por aquela comunidade. Os irmãos sabem que tem em mim um intercessor. Eu ando constantemente orando pelos irmãos, orando pelo pastor Judiclei, por sua família, por seu ministério, permanentemente orando. Eu só vi o seu rosto uma única vez há 2 anos atrás, mas não esqueci o seu. Quando ele apareceu lá para me resgatar hoje, que eu estava meio perdido, não é? E Deus enviou o seu servo para resgatar-me da perdição e da minha situação ali, perdido no meio da rodovia da Presidente Dutra. Ele estava lá e eu o conheci. Boas igrejas precisam de oração e precisam de intercessores, e eu gostaria de encorajá-los a serem intercessores da sua comunidade. Eu gostaria de encorajá-los a serem intercessores destas crianças que estão crescendo, sendo expostas à ideologia do gênero. Eu gostaria de encorajar vocês a aferrarem-se no Evangelho e ensinar de dia, de noite, andando pelo caminho, em casa, sentado ou ao levantar, a palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus criou o homem perfeito à sua imagem e semelhança, mas este homem escolheu rebelar-se, desobedecer às ordens do Altíssimo, desprezar a palavra de Deus. Nunca despreze a palavra de Deus, porque este foi, meus irmãos, o elemento fundamental da tentação e da queda, o desprezo ao que Deus falou, o desprezo à ordem que Deus deu, o desprezo ao mandamento de Deus, e ele cai, meus irmãos, em flagrante derrota, completamente vencido pelo pecado, dominado pelo pecado. Mas Deus ali mesmo promoveu a redenção, dizendo que a semente da mulher havia de se levantar para pisar a cabeça da serpente, enquanto ela o feriria no calcanhar. E em Cristo Jesus, na plenitude dos tempos, chegou até nós, nascido de mulher, nascido sob a lei, como diz lá o apóstolo Paulo aos Gálatas. Ele se manifesta, sobe na cruz e triunfantemente tripudia sobre os poderes das trevas na cruz do Calvário, expondo cada um deles à vergonha publicamente. Mas enquanto se pensava que a morte e o sangue de Jesus era o fim da história, o epílogo da história, ele não. 3 dias depois ressurge dentre os mortos como primogênito dentre os mortos, para nos dar a esperança de que em Cristo Jesus ressurgiremos também para vivermos com ele de forma glorificada e abençoada. Que essa mensagem nos sustente. Que essa mensagem nos conceda a todos nós, meus irmãos, o desejo de acordar todos os dias e de sermos cristãos reais, cristãos que mesmo cercado de toda essa decadência, que mesmo cercado de toda essa imoralidade, que mesmo cercado de todas estas circunstâncias adversas, que mesmo os nossos filhos estando expostos a essa sociedade decadente, mesmo assim nós triunfemos sobre tudo isso através do poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você não precisa de uma corrente, você não precisa participar de nenhuma outra atividade religiosa, você não
não precisa idolatrar os ícones desse século 21, especialmente o consumo, esta vida consumista, essa vida que nós praticamente vendemos a alma para tê-la, homens trabalhando 16 horas por dia, as mães fora de casa também trabalhando 14, 15 horas por dia, gastando 4 horas em engarrafamentos para dar ao filho que não teve, para dar às crianças o que elas próprias não tiveram. Irmãos, nossos filhos precisam do Evangelho. Nossos filhos precisam da palavra de Deus. Os nossos filhos precisam aprender o caminho da piedade. Nossos filhos precisam ganhar amor pela congregação para orar por ela. Quando eu lia essa atitude do apóstolo Paulo, como isso confortou meu coração? Como isso mexeu comigo? Que amor que aquele homem possuía por essa igreja que ele não conhecia. Que amor ele nutria no coração para que aqueles irmãos em Roma pudessem ficar de pé. Havia, inclusive, uma igreja que se reunia na casa de César, bem junto ao imperador, bem junto àquele louco Nero que pôs fogo em Roma e ameaçava os cristãos de morte violenta. E não era, meus irmãos, não era. Embora a gente entenda que esses nossos amados irmãos sírios estão morrendo de morte violenta, sendo degolados, mas haviam mortes muito mais dolorosas, como serem serrados ao meio. Imagine quando não havia serra elétrica, ser serrado ao meio, ser cortado ao meio. Algumas vezes eram assados dentro de animais. Abria-se a barriga de um grande animal, como uma vaca, um boi, e lá colocava vivo o cristão e costurava a barriga do animal e assava-o vivo dentro da barriga do animal. Outras vezes eram fritos em óleo quente, morriam em óleo quente, ou eram empalados e serviam como tochas humanas nas orgias do imperador. Era uma ameaça, meus irmãos, e a fé em Cristo era sustentada, meus amados, diante da morte, e morte violenta, sangue derramado. Hoje nós convivemos com teologias onde dizem para nós, pare de sofrer. Onde dizem para nós que a grande marca da espiritualidade é você ter bastante dinheiro, é você poder usufruir o melhor que essa vida pode lhe dar. Meus irmãos, são igrejas que ensinam a amar o mundo que Jesus disse para nós rejeitarmos e negarmos-nos a nós mesmos, dando as costas para Ele. E por que nós tão facilmente cedemos a esse tipo de aproximação teológica? Porque nós não ganhamos ainda o amor ao Evangelho. O amor ao Evangelho de Jesus, a esta simplicidade da fé que tem a cruz de Cristo como emblema central. A mensagem da cruz, que para muitos é loucura, para aqueles que se perdem é loucura, mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. Essa mensagem viva da cruz de Jesus. Se você chegou aqui nesta noite, trazido por algum amigo, chegou aqui nesta noite pelas mãos de um membro desta igreja, veio convidado a ouvir a palavra de Deus esta noite aqui na Igreja Batista Betel, deixe-me lhe dizer uma coisa, Deus notifica a todos os homens em todo lugar que se arrependam dos seus pecados, que caiam em si, façam confissão de cada um dos seus pecados, não tentando maquiá-los de modo algum, mas confessando-os e recebendo o perdão. Essa é a gloriosa mensagem da graça, é que nós precisamos lidar com a nossa pecaminosidade, mas em Cristo Jesus temos perdão dos nossos pecados, porque aquele que confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar.
Ele é fiel e justo para purificá-lo de toda injustiça. Não importa quão pecador você seja, chegou aqui nesta noite, ouvindo-me falar da suficiência do Evangelho, deixe-me lhe dizer, eu decidi nada saber entre vós nesta noite, senão Cristo e este crucificado. Eu não tenho nenhum poder sobrenatural para lhe oferecer, eu não tenho nenhum misticismo nas mangas do meu paletó para lhe oferecer, mas há algo que a Bíblia Sagrada diz e oferece a todo pecador, é que em Cristo Jesus você pode ser salvo deste mundo mau, da condenação do inferno, da ira vindoura de Deus. E o texto é muito claro, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Não é só sobre esse vazio moral e não somente contra essa decadência sexual que nós vivemos, mas é contra toda a perversão humana. E aqui, a partir do versículo 29, ou melhor, do 28, nós encontramos uma descrição destas perversões. E diz lá, cheios de toda injustiça, malícia, pois Deus, meus irmãos, está irado contra a malícia humana. Deus está irado contra a avareza e a maldade humana. Deus está irado contra os que são possuídos de inveja. Deus está irado contra os homicidas. Deus está irado contra os contenciosos. Deus está irado contra os movidos pela malignidade e difamadores. Deus está irado contra caluniadores, contra aqueles insolentes, aborrecidos de Deus, soberbos, presunçosos, contra os inventores de males e contra jovens que são desobedientes aos seus pais. A ira de Deus foi declarada contra toda impiedade. E como fugir desta ira, pastor? Como satisfazer a justiça de Deus? Não há religião, não há sangue de animal, não há macumbaria, não há, meus irmãos, despacho que possa ser arriado, não há, meus amados irmãos, filosofia que possa ser abraçada e divulgada para você receber a justiça de Deus e aplacar a ira do Todo-Poderoso. Mas pastor, então estamos perdidos? Esta é a ideia, é de lhe fazer sentir que você está perdido nesta geração que tem abraçado tantos cultos, e porque tem abraçado tantos cultos, tem descido ladeira abaixo nesse caminho de perversão. E essa sensação de perdição nos faz levantar os olhos humildemente ao céu e dizer, ó Deus, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? O Evangelho, meus amados irmãos, a mensagem da cruz é a resposta para a satisfação dessa ira de Deus. Todos nós estávamos, meus irmãos, condenados e por natureza éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Nós merecíamos queimar eternamente no inferno, mas Deus nos amou quando nós estávamos de costas para Ele. Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, rebeldes, homens que se rebelaram contra a sua palavra, a sua mensagem, seu plano. Ele nos amou enviando o seu Filho na plenitude dos tempos para morrer na cruz do Calvário por nós e levar sobre si mesmo a paga de toda essa nossa perversão e pecaminosidade. Portanto, se você está aqui nesta noite vivendo uma vida no pecado, vivendo dominado por todo tipo de perversão, malignidade, calúnia, não consegue reter a sua língua. Vocês jovens não conseguem obedecer seus pais e temê-los e respeitá-los no Senhor. Vocês que não conseguem ter afeição natural e que por isso andam, meus irmãos, de relações cortadas com toda a família, sem conseguir ter um amor especial pelo tio, pela tia, pelo avô, pela avó, pelo primo, pelo pai, pela mãe. Eu quero lhes dizer
que só o Evangelho pode mudar o seu estilo de vida. Essa é a mensagem transformadora da Bíblia, onde o pecador é transformado em filho de Deus, onde o pecador decaído, esse homem perverso, essa mulher completamente desconectada, para usar o tema das meninas, desconectada com a fé, desconectada com Deus, desconectada com a palavra de Deus. E o Deus Todo-Poderoso pega em você e lhe faz ouvir numa noite de domingo, quando uma igreja completa 54 anos, para você nunca mais esquecer a data em que Deus veio até você lhe revelar a palavra da vida, dizer para você que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que não existe outra filosofia ou prática religiosa, meus irmãos, capaz de purificar você dessa condição perversa. Os santos católicos não podem purificá-lo dessa perversão. Deixa eu lhes dizer que os cultos de prosperidade não podem trazer a transformação que você precisa. Deixe-me lhe dizer também que esse culto aos anjos, que existe hoje em diferentes portas de igrejas e igrejotas pela cidade, onde você chega ali e a pessoa diz: eu vejo um anjo passeando, eu vejo um anjo falando, eu vejo um anjo fazendo. Havia inclusive um pregador que mantinha programas de televisão aqui no Brasil, em que ele imaginava-se conversando com um anjo no meio do culto lá da sua igreja. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos de absolutamente nada disso. Nós precisamos unicamente do poder de Deus. E esse poder é manifesto através do Evangelho. Do Evangelho. O Evangelho nos é suficiente. Essa mensagem nos é completamente o suficiente. Terminamos agora um curso de evangelismo lá na igreja. A volta de 110 irmãos fizeram o curso de evangelismo e eu pedi para que eles escrevessem um testemunho de como eles conheceram Jesus na vida deles. E é lindo você ver como é que ele conhecia Jesus. E eu fiz lá uma coleção de ex-pagodeiros, porque afinal eu estou numa cidade onde há uma grande escola de samba, né? A Grande Rio lá, há uma grande escola de samba lá. Então ex-pagodeiros, a quantidade de ex-pagodeiros que vinha ali, olha, esse negócio de pagode gospel, sai desse negócio, viu, irmãos? Nós não precisamos desse negócio não. E aí eles relatando conversão, como Jesus transformou suas vidas. Aí de repente você está lendo lá um outro testemunho. Eu era uma pessoa completamente desvairada, louca, brigava na vizinhança, ninguém gostava de mim, todo mundo tinha medo de mim, eu era violenta. E hoje eu sou uma pessoa calma, tranquila. Jesus mudou minha vida. As perversões humanas, e o homem, na sua condição perversa, não é transformado por duas lorotas, meus irmãos. É o poder do Evangelho que transforma um marido bêbado num homem de bem, um pai violento num homem carinhoso, uma mulher respondona, niquenta, numa santa mulher de Deus. Eu não vou chegar a tanto que você chegue como a Sara, que chamava Abraão de seu senhor. Embora minha esposa, eu de vez em quando brinco com ela, dizendo, ela fala, meu amor. Eu falei, meu amor não, meu senhor, como dizia Sara. Meu senhor, não é? E eu não vou chegar a esse ponto, mas o Evangelho é essa força transformadora, onde jovens que estão pisando hoje os circuitos universitários da nossa cidade, que estão sendo catequizados, meus irmãos, por uma ideologia que ninguém vive, que tem levado tantas moças bonitas, arrastado-as para o meio da rua, viver como se fossem loucas, em nome do feminismo. Ou rapazes, para as ruas, gritar como se fossem loucos, como se o grito das ruas pudesse fazer alguma coisa. Meus irmãos, o grito das ruas impulsou o nazismo. O grito das ruas, meus irmãos, foi conivente com o governo
de Stalin. O que nós precisamos são dos crentes com os joelhos dobrados, crendo exclusivamente no Evangelho, vivendo para a glória de Deus, movido pela graça de Deus. É disso que nós necessitamos. E precisamos de um coração resistente a essa sociedade perversa. Um coração resistente a esse mundo mau. E quem pode, pastor, enfrentar isso? Quem foi transformado pelo Evangelho. Você já notou que nós crescemos muito desde os anos 80 para cá? Somos talvez aí 40 milhões de evangélicos no Brasil. Mas onde está a transformação que 40 milhões de homens e mulheres que creem no Evangelho de Deus está trazendo à sociedade brasileira? É que essa mensagem que nós chamamos hoje de evangelho, espalhada por muitas igrejas que elas não mereciam trazer o rótulo de evangélicas, porque o que ali se prega não é o evangelho. Mas aqui nesta noite, pela graça e pela misericórdia de Deus, você está ouvindo que Deus o ama, e o ama tanto, que não o quer deixar ser destruído pelo seu próprio pecado. E o traz aqui para dizer que há uma saída. E a saída é Jesus. E a saída é o Cristo que foi pregado na cruz, o Cordeiro de Deus, ressuscitou ao terceiro dia e brevemente voltará. Eu creio neste Evangelho. Deus abençoe. Pastor Judiclé. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Vamos juntos? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, solo